A paz do Senhor nosso Deus, a Shalom do Eterno, Todo-Poderoso, vem abençoar você, meu querido amigo, meu querido irmão. Hoje nós vamos estudar sobre um tema super importante na Palavra de Deus. Iremos estudar sobre o santuário celestial. E o que é isso? O santuário é como que fosse a casa de Deus lá no céu, o lugar onde Ele habita, onde Ele mora. Deus mandou Moisés aqui na terra também construir um santuário para Ele, conforme o modelo que Ele iria lhe mostrar. Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25, os versículos 8 e 9. E nos diz assim a palavra de Deus. Deus diz assim para Moisés: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então Deus deu toda a instrução a Moisés, mostrou para ele o santuário e disse que Moisés deveria fazer daquela forma, daquele jeito. Como era o santuário? Como era o tabernáculo? O santuário também é chamado de tabernáculo. Era simplesmente uma tenda armada de forma retangular, onde em seu meio passava uma cortina e dividia aquele tabernáculo em dois compartimentos, em duas partes. Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Hebreus, o capítulo 9. Aqui nós vamos encontrar de forma bem detalhada como era dividido o santuário ou tabernáculo. Hebreus capítulo 9. E nos diz assim a palavra de Deus, versículo 1, do 1 até o 3. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Quando a palavra de Deus diz assim, ela também está falando que existe um santuário celeste, por isso que falou santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa, a exposição e a exposição dos pães, se chama lugar santo. Então, o primeiro compartimento do santuário ou do tabernáculo chamava-se lugar santo e tinha esses móveis aqui. Tinha o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, que se chama o lugar santo. Então era o primeiro lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Depois do véu que dividia o santuário em dois, ali se chamava o lugar Santo dos Santos, o lugar mais especial do santuário, o qual pertencia ao altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre a arca estavam os querubins da glória, que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Amém? Então aqui são os detalhes do segundo compartimento. Lá dentro desse lugar, chamado Santo dos Santos, depois do véu que dividia o santuário, era o lugar Santo dos Santos. O primeiro lugar era o lugar santo. O segundo era o Santo dos Santos. Então nesse lugar estava ali a arca da aliança, que continha a santa lei de Deus, as tábuas da aliança, né? As tábuas da lei. Quem era que trabalhava no primeiro compartimento? Hebreus capítulo 9, versículo 6. Lá no lugar santo, quem era que ministrava ali os serviços sagrados? Diz aqui, versículo 6. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entraram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Então, quem somente trabalhava ali no lugar santo? Diz aqui o texto que os sacerdotes entravam ali continuamente
no primeiro tabernáculo, ou seja, na primeira parte do tabernáculo, que nós já vimos na Bíblia que é o lugar santo, que se chama o lugar santo. E quem poderia entrar, quem somente podia entrar no segundo compartimento, o lugar santo dos santos? Diz aqui a palavra de Deus no versículo 7. Mas no segundo, ou seja, no segundo compartimento, ou no segundo tabernáculo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, meus queridos, no segundo lugar, ou seja, no lugar santíssimo, a única pessoa que podia entrar e ministrar o serviço ali perante Deus era o sumo sacerdote, ou seja, o principal dos sacerdotes. Amém? Havia ali uma cortina que dividia esses dois lugares. E a palavra de Deus nos ensina que quando Cristo morreu lá no Calvário, aconteceu algo muito interessante. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 27 do livro de Mateus. Vamos ver o que aconteceu lá no santuário. E o que é que isso quer nos dizer, né? Qual significado tem o que aconteceu ali? O versículo 50 e 51 do capítulo 27. Nos diz aqui a palavra de Deus. E Jesus outra vez, com grande voz, entregou, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. O versículo 51, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. O que é que aconteceu na hora da morte do Salvador? Diz aqui a palavra, irmãos, que aquele véu que dividia, que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, ele se partiu de alto a baixo, ou seja, ele se abriu totalmente. Ele abriu totalmente, querendo, irmãos, isso dizer para mim e para você, que o caminho que nos leva até Deus foi aberto, que não havia mais restrições entre o primeiro lugar e o segundo lugar. Quando ele morreu, o véu que separava esse lugar se rasgou. Amém? E a Bíblia também diz que quando Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou, ele subiu ao céu e foi justamente para o santuário celestial. Mas em que compartimento Jesus entrou quando chegou lá? Quero convidar você a novamente ir para o livro de Hebreus. No livro de Hebreus, o capítulo 8, versículo 1. Olha que maravilhoso. E como Jesus é chamado, né? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Então, meus amados, a palavra de Deus nos diz, primeiro, que nós temos um sumo sacerdote tal. Ou seja, ele não é sacerdote para ministrar no primeiro lugar, mas um sumo sacerdote tal que se assentou onde? À direita do trono da majestade nos céus. E que lugar é esse? Vamos aqui para o livro de Hebreus, o capítulo 9, o versículo 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Amém? Então a palavra de Deus diz que quando Cristo subiu aos céus, agora o nosso sumo sacerdote, ele entrou num tabernáculo
feito não por mãos dessa criação, mas o santuário celestial. E entrou com o seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, para realizar, tendo obtido a eterna redenção. Amém? Então, quando Cristo ressuscitou e foi para o céu, ele entrou, ele sentou-se à direita da majestade de Deus, e ele agora entrou no Santo dos Santos, tendo obtido por nós uma eterna redenção. Amém? Quero convidar você também a abrir no livro de Hebreus, o capítulo 6, que fala da nossa fé, o versículo 18 até o 20. Nos diz assim, o capítulo 6, o verso 18 até o 20, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. O 19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Diz aqui que o nosso sumo sacerdote, a nossa fé deve ser firme como uma âncora, né? E penetrar além do véu, ou seja, lá para dentro do Santo dos Santos, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote. Ou seja, o sumo sacerdote era o único que entrava no lugar santíssimo. E diz aqui que é onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo tornado-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então, se eu perguntar para você agora, segundo as Escrituras Sagradas, qual foi o lugar que Jesus entrou quando subiu aos céus? Hebreus, o capítulo 10, o versículo 19 e 20, nos diz que eu e você também nós podemos entrar nesse lugar. Aqui na época que foi escrito o livro de Hebreus, já se podia entrar nesse lugar. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Amém? Vou ler de novo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo caminho que ele consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Amém? Então, louvado seja Deus. Existe um santuário no céu? Existe. Qual foi o lugar que Jesus entrou quando ressuscitou? O lugar santo dos santos? É assim que nos ensina as Sagradas Escrituras. No livro de 1 João, mais para frente um pouquinho, capítulo 1, capítulo 2, o versículo 1 e 2. O apóstolo João ele escreveu assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? O texto aqui do versículo 2 diz que ele, Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo todo, do mundo inteiro. O que é a propiciação? A propiciação é trazer a oferta para Deus diante do propiciatório. E onde era que ficava o propiciatório, como a gente já leu aqui no nosso estudo? Ficava no lugar santo dos santos, ou chamado também de lugar santíssimo. A palavra de Deus, o apóstolo João também ensinava que Jesus era a nossa propiciação, ou seja, a oferta feita diante do propiciatório no lugar santo dos santos. Amém? Existem alguns grupos religiosos que ensinam que Jesus ele só entrou no lugar santíssimo no dia 22 de outubro do ano de 1844. Somente nessa data foi que ele entrou nesse lugar. Infelizmente, irmãos,
Eu não quero aqui criticar a religião de ninguém, nem ensinamento de ninguém, mas, segundo as Sagradas Escrituras, essa explicação não está correta. Basta você ir até a Bíblia, orar a Deus primeiramente, ir até a Bíblia e buscar essas respostas. Pergunto eu, em que ano foi escrito o livro de Hebreus? Em que ano foi escrito o livro de 1 João? Há mais de 1500 anos antes do ano de 1844. E nesses livros, nesses textos, a palavra de Deus diz que Jesus já estava lá, já havia entrado uma vez por toda e tendo efetuado uma eterna redenção. E entrou de uma vez por todas, uma única vez. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que você possa ter compreendido a mensagem de Deus para esse dia, para essa manhã, ou essa tarde, depende da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Fique com Deus, é o que eu desejo para a sua vida. Muita paz. Amém.